Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista no nosso Beco com Saídas. O meu nome é o Guerra e comigo hoje tenho a minha ex-colega e amiga Luciana Couto. Ela está em Portugal e vive em Portugal e nós fomos colegas penso, há mais de 10 anos, numa coisa que se chama Universidade Sénior da Almada. Um projeto do qual eu me orgulho de ter feito parte e, e a Luciana especialmente foi uma pessoa com quem me deu bastante prazer trabalhar. Ela é diria, uma pessoa entusiasta, cheia de energia positiva, e além disso está ligada então à filosofia e, e ao yoga. E estas são algumas das razões que justificam a sua presença aqui hoje. Olá, Luciana, bem-vinda. Olá, olá, Hugo, muito obrigada pelo convite, por participar desse projeto tão importante, né? Nos momentos que estamos a viver, que é falar um pouquinho da forma de viver, se calhar um pouquinho melhor, da saúde mental. E lembro com muita alegria, né, nas nossas aulas, encontros de equipa de trabalho na Universidade de Sena. Foi uma época muito boa mesmo, realmente. Sim, 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 realmente foi. A propósito, tu ainda estás ligada a essa universidade ou a alguma outra do mesmo género? É assim, Hugo, eu já estou cá em Portugal há 25 anos, quando eu vim para fazer um doutoramento. Então, setembro deste ano, Uhum. completei 25 anos de Portugal. Ok. Antes de vir para Portugal, eu já trabalhava em atividades que eram na altura se chamava terceira idade, lá no Brasil. E Sim, havia algumas atividades que se faziam para essas pessoas que entravam na reforma e ficavam com a vida sem objetivos, não sabiam o que fazer, então começou a se fazer atividades, muitas coisas para essa faixa etária. E eu fazia muitas palestras, muitas coisas, e geralmente no dia do idoso, na semana do idoso, passava fazendo palestra até ficar rouca. sim, Aí vim para como eu estou hoje. Portugal e 97, setembro de 97. Em março de 98, eu já estava a dar aulas na Universidade Sênior de Oeiras. Então, Sim, eu já vou fazer 25 anos de trabalho com sêniors aqui em Portugal. Tendo em vista isso, né, aqui também eu trabalhei, entretanto, com a pandemia as coisas ficaram complicadas, porque os sêniors não podiam estar de forma presencial e eu estava dando aula numa universidade não sênior, não é? E também com aulas online. Não deu para manter as duas coisas. sim. Tenho grande daquele daquele projeto, né, que chamava Filosofia da Felicidade, não sei se lembra do nome da Lembro. disciplina, né? Que foi uma filosofia da felicidade, né? A felicidade não tem, porque é uma coisa que me incomoda, tá? Eu tenho um certo problema com coaches, já vou dizendo isso, tem um problema com coaches, aquela gente que vende curso que é para outra gente vender cursos, né? Sim. Então a pessoa passa a vida inteira estudando para um coach conseguir resumir a felicidade em 10 passos. Uhum. Confesso que assim isso deixa um bocadinho incomodada. Sabe? Sim. Acho que o coach deveria fazer outra coisa na vida que não ser coach, mas em todo caso, cada um faz o que quer. Uhum. Mas eu tenho aqui, eu vou puxar daqui dos meus trabalhinhos, Sim. eu tive a capacidade eu estava escrevendo a minha tese, que falava uma questão da felicidade no processo ensino-aprendizagem. Daí saiu um livrinho pela Bertrand, foi a construção da felicidade. Sim. Tá? Este foi em 2004. Aí, em 2014, eu fiz uma sebenta
que era filosofia da felicidade, ou seja, era para os sêniors, mas daí, em vez de ficar com aqueles papéis e faz cópias e não sei o quê, resolvi fazer uma sebenta, que, na verdade, daí a universidade resolveu transformar nesse livrinho aqui, Sim, Filosofia da Felicidade. lembro-me dessa capa, sim. Então, é assim, este aqui, os dois, eu não diria que são livros de autoajuda, mas, se for colocado numa prateleira, é livro de autoajuda. Uma pessoa que lê 2 livros de autoajuda e não consegue se autoajudar, é porque os livros não funcionam. Não é esse o caminho. Então, parei por aqui. Não escrevo mais livro que possa ser livro de autoajuda. Então, esses livros, Não. então, se pudesses descrever um bocadinho os teus conteúdos, como é que os descreverias? Eu descreveria como livros de uma certa introspecção, Uhum, um momento de temas para reflexão, levando a um processo de autoconhecimento. certo. Não, nada mais do que isso. Uhum, Não, eu sim. sou incapaz de criar uma fórmula. Eu até gostaria, porque Um eu acho que eu bocadinho o ia papel conseguir da fazer uns filosofia livros. original, não é? Ao fim e ao cabo. A filosofia nasce para isso, não é? Para fazer as Sim, pessoas refletir. exatamente. Eu tentei seguir a linha filosófica, Sim. mas acaba sendo catalogado como livros de autoajuda. Que eu não acho mal. O livro de autoajuda é excelente, são livros que importantes para a pessoa se autoajudar. Agora, tem pessoas que passam uma vida inteira lendo um livro de autoajuda atrás do outro. Será que está funcionando? Alguma coisa está errada, não é? Uhum. Se calhar tem que ir mesmo ao psicólogo e fazer um tratamento, um acompanhamento, porque só o livro de autoajuda não está a resolver a situação. E então, este foi o meu trabalho, a minha colaboração com a Universidade Sênior de Almada, mas Uhum. no momento continuo ligado aos sêniors, continuo Ok. aos sêniors. De que forma? Os sêniors com um projeto que é Ginásio da Mente Sênior, que é trabalhar com ábaco. Consegue ver Uhum. essa pequena coisa aqui, Ok, ok, ok. que é um ábaco soroban japonês. Quer dizer, foi a primeira calculadora do mundo, né, se calhar. E esse é para o professor, para poder. Ele é grande assim, mas para o aluno é uma coisa assim, Uhum. tá? Só que se usa nessa postura. E aqui dá para fazer Podias cálculos. descrever um bocadinho como é que funciona, até para os nossos ouvintes que só nos estão a ouvir no áudio. Esse é um projeto super interessante. Por Sim. isso, eu até tinha tirado um tempo. Não quero mais nada disso, não quero mais dar aula de yoga, não quero mais nada. O yoga é para minha vida pessoal, eu quero curtir o yoga para mim. Chega de dar aula de yoga, chega de tentar secar gelo, convencer pessoas. Ai, vamos fazer, vamos isso. Já estava cansada dessa situação e resolvi aproveitar o conhecimento que eu tinha para mim mesma. E daí me dei assim uma oportunidade de procurar coisas novas. E fui chegar nisso, que é o ábaco soroban japonês, que foi adaptado do ábaco, dizem que foi do ábaco chinês, que foi encontrado Sim. antes, tempos, por outras pessoas. E existe uma metodologia, que este ábaco, a pessoa vai trabalhando com as fichas e Uhum. vai fazendo cálculos muito rapidamente. Ou seja, este ábaco trabalha com a imaginação. A pessoa tem que imaginar aquelas fichas subindo e descendo, subindo e descendo. Dá para fazer com as mãos também. E depois eu posso demonstrar com as mãos, se calhar, porque é mais fácil do que com o ábaco, não é? E isto faz com que trabalhemos o lado direito do cérebro. Uhum. E agora, por exemplo, quando nós ocupamos muito o lado esquerdo no nosso dia a dia, e o lado direito, coitadinho, né, fica, às vezes, ali para o cantinho, espera um bocadinho que já vai trabalhar. Com essa metodologia, observou-se que se consegue fazer uma interligação.
ou seja, eles trocam informações. As crianças que já trabalham com esse ábaco, percebe-se que elas fazem inúmeras contas, 70 contas em 5 minutos, só Sim. utilizando o ábaco, só visualmente. Primeiro eles começam com o ábaco, com a mão, e depois eles conseguem, com a imaginação, visualizar. Isso cria na criança, no idoso, na qual já me incluo, porque estou com 57 anos, cria o quê? Uma abertura mental, uma reorganização da nossa mente, habituada a fazer as coisas sempre da mesma forma. E aqui aprendemos a desconstruir e recomeçar. Muito bem. Seria possível demonstrar, fazeres uma pequena demonstração ou não é de complicado? Vou começar a fazer com as mãos, que é o melhor, por causa que com o ábaco aqui... Sim, para quem está a ouvir, o ábaco, portanto, é assim que se diz, não é? Ábaco. É um aparelho ábaco soroban com japonês. com... É só procurar ábaco soroban japonês. E nós estamos também no Facebook como Ginásio da Mente. Certo? Ok. Ginásio da Mente. Depois podemos pôr isso na descrição do claro. do vídeo. Olha, faz favor, porque nós somos... Porque, só para abrir um parênteses e explicar, Sim. esse projeto foi desenvolvido por uma pessoa que pegou nesse conhecimento do ábaco soroban, porque ele já existia, e adaptou para crianças dos 5 aos 13 anos. Mas as pessoas que estavam a trabalhar isso aqui observaram as maravilhas que isso fez para essas crianças e jovens, não é? Adolescentes. Entretanto, isso transformou numa escola gigante chamada Aloha e está pelo mundo todo. Está em 40 países, é uma coisa maravilhosa. Dou os parabéns ao Aloha e nós trabalhamos a parte do sênior, adaptamos esse aqui, o ensinamento fundamental do ábaco, para a comunidade sênior, que também, por vezes, vai perdendo alguma agilidade mental e, consequentemente, uma agilidade física e até uma debilidade emocional. Então, o ábaco é um aparelho físico, um objeto, vá. Agora estou curioso, como é que tu podes representá-lo com as tuas mãos? Vamos lá, então. Quantos dedos eu tenho aqui? 10. Tá. Na metodologia Soroban, eu tenho 99. Fácil explicar. A mão direita são unidades, a mão esquerda são dezenas. Então, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4. Fecho. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 20, 30, 40, fecho. 50. 50, 60, 70, 80, 90. Tenho quanto? 90? E 9. 99, sim. Gostais da outra mão então, agora. Eu quero fazer... as mãos sempre têm que começar fechadas. 12, mais 2, menos 11. Fiquei com quantos? Com 4? Não, esse aqui é dezena. 10. 10, 13. Exatamente. Então, dá para fazer contas muito maiores. Aqui eu só fiz uma pequena... demonstração, sim. Estou a perceber, sim. Sim, então, a forma original de... Mas só que com as mãos eu consigo só fazer até as dezenas, não é? Até o 99. Já com ábaco, eu posso ir ao milhar e ao infinito. Posso fazer multiplicações, posso fazer divisões, raiz quadrada, esse tipo de coisa. Claro que para o sênior, não é bem isso que ele está a desejar, fazer coisas assim muito, 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 muito profundas, mas ele quer trabalhar a mente. E aí vamos aos estoicos, né?
que os estoicos diziam que, já não me lembro o nome do fulano que dizia, mas era um dos estoicos lá que dizia assim, ó, que a pior coisa que pode existir para uma pessoa é quando ela morre por dentro, ainda viva. Uhum. Que é um pouquinho do que acontece na depressão, o senhor psicólogo me ajude, com a, com a depressão e com Sim, a senilidade. sim. Então, a pessoa parece que vai morrendo por dentro. E isso também afeta a parte física, motora, o Uhum. gosto pela vida. A pessoa é por dentro parece que está morto e só existe esse corpo físico que está em processo de decadência, como é normal em todas as pessoas que vivem, né? Sim. Já dizia uma escritora brasileira, a Clarice Lispector, que ela dizia assim, eu acho muita piada, nascer estragou a minha saúde. Sim, 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 sim. Nascer estragou a minha saúde, né? Então, quando nós nascemos, aí já vamos para uma teoria que os budistas falam, né, que os maiores sofrimentos é o nascimento, o, o envelhecimento, a doença e a morte. É, Essas são as causas dos maiores sofrimentos da humanidade e que nós temos que saber conviver com eles, nascer, adoecer e aceitar o processo que todos nós que vivemos um dia vamos deixar de viver desta forma. Aí, essa questão que falaste há bocado da senilidade e da depressão, realmente são dois dos aspectos ligados à população sénior. O primeiro por questões que passam por ser muitas vezes naturais. O envelhecimento leva-nos, por vezes, a pontos mais perto de perder algumas faculdades cognitivas e a nível intelectual, etc. E depois a parte da depressão, que muitas vezes está ligada a essa fase da vida em que eu lembro-me, porque também trabalhei com essa população, contigo, como ao início disse, muitas vezes as pessoas queixavam-se, por um lado, de terem perdido um bocadinho o seu foco na vida. As pessoas tinham uma profissão, tinham uma rotina, tinham objetivos e de um momento para o outro acabam por ser ou colocadas de parte ou sentirem-se elas próprias de parte. Uh, e por outro lado, a solidão emocional, não é? Que é, nem todos, mas muitos deles mais próximos dessa solidão emocional, em que iam perdendo amigos, iriam perdendo familiares é. ou afastando-se da família. Portanto, é realmente uma população muito específica e, e eu acho que este tipo de projetos, como as universidades séniores e depois concretamente profissionais como tu, como eu e como muitos dos nossos colegas, fizeram e estão a fazer trabalho, muitas vezes ou quase sempre voluntário, mas um trabalho com muito valor, não é? E isso que estás agora a mostrar aí é um exemplo de como tu procuras trazer uma inovação, de certa forma, uma inovação antiga, vá, nesse caso. É um adaptar, não é? Uma coisa que, aliás, ninguém vai inventar a roda, né? Sim, Toda a gente está pegando em coisas que já existem e verificando hoje em dia como é que se pode aproveitar, não é? E isso é um exemplo do ábaco. Esse é o ábaco soroban, é um ábaco que centenas, quantos anos existem antes de Cristo, sim. e, e depois uma pessoa pegou nisso, adaptou para crianças, e nós pegamos nesse mesmo conhecimento, que é o conhecimento que se usa no Japão, não é? Do Soroban, e estamos adaptando para a comunidade sênior, não é?
Peço desculpa pela minha voz, mas também não estou muito bem. Vou bebendo água e chupando aqui o meu repousado. Ah, vai melhorando, olha. Sim. Hum, Luciana, de que forma é que tu então utilizas ou estruturas uma sessão? E de que forma é que tu trabalhas? Tu trabalhas individualmente ou em grupos? Ah, Aba com o Abaco e não só, uma sessão típica de um dia, de uma semana normal de trabalho, tu trabalhas mais individualmente ou com grupos? Que dimensões é que tem? Como é que eu tu vou usas falar o eu vou Abaco falar aí? agora do ábaco, porque não faz sentido eu falar de uma coisa que eu não estou a fazer, por Claro. exemplo, eu podia antes falar do ioga, por Uhum. exemplo, ou trabalho universitário, mas agora estou trabalhando com ábaco. Então, essas essas, esses encontros podem ser via online e pode Aham. ser presenciais. Ok. É 90 minutos, mais ou menos, por aí, né, podendo ser, adaptados também à idade, aos interesses. Geralmente são grupos de pelo menos 5, no máximo, assim, 10, Uhum. 12, muito mais, porque é preciso talvez, assim, os grupos quando estão a iniciar com menos gente, depois pôr um bocadinho mais, quando eles já estão mais, habituados a Sim, trabalhar com a aba, estão percebendo, porque você tem que perceber como é que se trabalha, não é? claro. Que vale, é tal da coisa, é mesmo reorganizar, apaga tudo que sabe, começa de novo. Sim. E isso, por exemplo, ontem eu tive um momento com uma pessoa sênior, de 76 anos, eh, e ela disse, olha, que ficou animadíssima para fazer, depois da aula, refazer os cálculos, não é? Por quê? Porque aquilo foi um grande desafio para ela. É uma pessoa que tem 76 anos, mas tem uma mente criativa, não se deixa descair, está sempre à procura, buscando coisas novas para a vida dela. E isso é o que faz com que as pessoas consigam, não é? Envelhecer com qualidade, né? Porque Achas que esse é o digamos assim, aquilo que as pessoas não podem nessa idade, e se calhar em todas as idades, é aquilo que as pessoas não podem mesmo descurar, ou seja, estar sempre à procura de algo que para elas as estimule, as motive, de certa forma É. seja algo novo. Achas que é isso o que as pessoas devem. Eu acho que isso, se é que não é nenhum segredo, não é? As pessoas gostam, é o segredo. Não, não é nenhum segredo. Basta observarmos a nós próprios, né? Quando estamos num projeto novo, num trabalho, num namoro, um bichinho de estimação novo em casa que chegou, aquilo dá uma alegria, a pessoa tem um propósito, parece que vive em função daquilo, é uma animação, é uma alegria. Daí, Uhum, claro, como tudo na vida, habitua-se àquela situação, até os namorados, né, lá pela Santa, não podem olhar um para a cara do outro, já terminou aquela paixão, aí vai ficar as coisas assim que realmente, no caso do amor, né, vai ficar realmente aquela conexão quando é criada, uma conexão, uma amizade, um amor mesmo, né. Mas no início é só paixão, é 18 uhum. meses e acabou. Mas depois vai ficar, se essas pessoas realmente conseguiram criar laços. Daí vai, continua a casa, tem um monte de filho e pronto. Mas, de um modo geral, em qualquer outra situação da nossa vida também tudo tem o seu tempo. Às vezes a pessoa entra numa dança, 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 dança aquilo, até quando já está dominando a dança, não, essa eu já não quero mais, agora eu quero fazer Exato. outra. Ou vou para um nível mais adiantado ou vou mudar. Saio da salsa e vou para a zumba. E assim por diante. Por quê? Porque a pessoa quer desafios. Os É, desafios são estimulantes para a nossa vida. Seja isso, para criança, concordo ele plenamente. nunca pode. Eu não sei dizer o nome daquele ator, que é o Mihaly, eu não sei dizer aquele apelido dele, que é terrível, o psicólogo aquele, é o Mihaly. Ali não estou. É, mas eu não sei dizer o outro nome, que é eu não sei. Eu não sei Uhum. dizer, então não vou dizer errado.
Então, o Mihaly, ele ele diz uma coisa que uns dizem até Mihail, ele diz uma coisa que é muito interessante, que os desafios nunca podem ser muito altos para Sim. não a pessoa não ficar decepcionada, isso em qualquer idade. E nem Uhum. pode ser muito baixo, para a pessoa ficar senão assim frustrada assim também. Sim, sim, sim. Ela vai se frustrar ou num ou no outro, num porque não consegue fazer e no outro porque, olha, quer dizer, quando é menos do que ela pode fazer, ela fica entediada, na verdade. Então, por isso que certas coisas a pessoa tem que mudar de vez em quando, tem que experimentar coisas novas. Sem dúvida. Nós temos que fazer. E na nossa vida, por exemplo, agora tu tens um projeto maravilhoso e isso, com certeza, para ti, para a tua equipa, não é, de trabalho, sem dúvida que deve criar um grande interesse de pensar o que que vamos fazer para o próximo encontro. Isso é importante na nossa vida, nos dá Sem dúvida. aquilo que é um sentido, que nos dá um sentido, um propósito, que uma vida sem propósito não é nada, Sem não é dúvida. nada. Quer dizer, é fazer coisas todos os dias, tomar banho, cozinhar, limpar a casa, levar o cão à rua, que eu tenho 2, fazer tudo isso como uma forma de passar o tempo. Ou seja, fazer coisas para o tempo passar, menos um dia, menos um dia, menos um dia, chegou o fim de semana, entra a semana, menos um, até morrer. Sim. Quer dizer, que coisa mais frustrante, que coisa mais... Realmente, uma pessoa, se fizer isso, ela realmente, penso eu, que vai chegar no momento em que terá algum problema. Isso já aí pergunto para ti, que é psicólogo. Sim. Não Não, sei. sem dúvida. E até o facto de uma pessoa se sentir envolvida em desafios e estimulada, até a nível neuroquímico, acaba por criar uma condição em que se torna muito mais imune e mais resistente. Lá está, há uma série de processos, às vezes prejudiciais para o nosso corpo, para a nossa saúde, até para as doenças. Isto não quer dizer que as coisas que nos tornemos imbatíveis, mas uma pessoa, quando está motivada, se sente desafiada, é como seja fazendo desporto todos os dias e gostar de o fazer e estimular-se com objetivos diferentes, seja no seu próprio trabalho. Portanto, isso depois também vai se refletir num estado neuroquímico que nos vai tornar pessoas mais felizes, mais abertas, mais, mais tolerantes, mais boas ouvintes, mais construtivas. E isso é realmente um fator importantíssimo. A questão do desafio, acho que tocaste aí no ponto certo, na questão de sentirmos desafiados. É um bocadinho aquilo que as crianças sentem, não é? Quando elas se sentem interessadas, curiosas, querem aprender como se desenha, como se constrói aquela torre de Lego, como se anda na bicicleta. Elas estão estimuladas Isso. todos os dias e querem mais e mais e mais. E é um bocadinho aquilo que, precisamente pelos processos que estavas a descrever, às vezes da entrada numa rotina, numa falta de objetivos estimulantes, numa pasmaceira, por condicionamento interno, às vezes externo, acaba-se por perder essa curiosidade, esse estado, esse sentirmos constantemente desafiados, que depois, lá está, voltando à conversa da neuroquímica, acaba por nos Sim, tornar mais frágeis, mais vulneráveis e é e importante agora tu nos dar uma explicação aqui, né? Porque esse desafio aliás, nós adaptamos, né, o trabalho e cada ficha de trabalho chama desafio. Desafio 1, desafio sim, 2, desafio 3, porque ninguém está competindo com ninguém, nós estamos competindo conosco, com a nossa vida, com o nosso entusiasmo, e agora eu vou fazer de novo, e vou exercitar sozinho para ver
se eu consigo fazer esses cálculos com a mão, com o ábaco, sim. e isso traz uma... Eu, com os meus 57 anos, me vejo às vezes brincando com o ábaco pequeno a fazer cálculos, porque é tipo aquele o sudoku, né, que tem aquela coisa. Sim. Tem pessoas que fazem aquilo, eu brinco com o ábaco e acho que é extremamente interessante. Às vezes, olha, estou aqui sentada, põe um filmezinho, dali um pouco ou estou assistindo telejornal, que eu nem gosto de telejornal, porque aquilo é uma desgraça total, né? Eu faço uma seleção do que vou ver. E estou eu lá no ábaco. Tem sido para mim assim uma experiência bastante gratificante. E eu mesmo, então, na primeira pessoa, posso dizer, não pelo que ouvimos dos alunos, mas posso dizer que senti que houve uma mudança na minha forma de estar e pensar desde que eu comecei a trabalhar e fazer as formações nesta área do ábaco. Muito bem. Eu sou, tu estavas a perguntar, acho que foi nas questões, não é? Como é que eu fui parar na filosofia, não é? Sim. Tá. Eu estava pensando, como é que eu vou dizer que eu entrei na filosofia? Tinha que ser uma coisa bonita, né? Uma coisa bonita. Mas a vida é o que é, né? É o que é. Eu, por uma questão de família, que havia muitas pessoas na área do direito, tinha alguma facilidade para escrever, tinha alguma facilidade para comunicar os trabalhos de sala de aula, fazer aquelas apresentações que a gente ficava transpirando toda, assim, apresentar, mas conseguia lá fazer. Pensei, se calhar eu vou tentar fazer direito. Então, fui para o curso de Direito, entrei no curso de Direito, e lá, no curso de Direito, o que mais me chamou a atenção foi o Direito Romano e a filosofia do direito. E aí eu percebi que não era bem aquilo que eu queria seguir. Daí resolvi fazer o torto, que foi a filosofia. Sim. Era torto por causa que quando eu entrei na filosofia no Brasil, ainda nós vivíamos numa ditadura no Brasil. Então, entrava no curso de filosofia e não tinha emprego, já era uma garantia que não ia ser empregado depois. Porque não tinha, era proibido filosofia nas escolas, né? A não ser assim no contexto da filosofia do direito, em algumas coisas assim, mas tirando isso era proibido, ainda era, não estava assim na moda. Aquela filosofia de questionar, de refletir, essa não era bem vista. Não, ditadura, né, amigo? Ditadura é ditadura. O negócio é concordamos Exato. com Para ter tudo. a fala, Está tudo lindo e maravilhoso. Sim. Não se pode, assim, exceder no pensamento, né? Eu tive umas experiências em plena ditadura, eu com 14 anos, tentando fazer uma horta comunitária. Não me diz de onde é que eu tive essa ideia, que eu não sei. Eu queria fazer uma horta comunitária, porque eu estava fazendo catequese e me chamaram para ajudar nas aulas de catequese. E eu vi um monte de gente pobre, porque elas levavam a gente para ver um monte de gente passando trabalho nos bairros onde as casas eram feitas assim, o chão era chão terra mesmo, né? Ou casas muito degradadas, e as pessoas com necessidade de roupas, porque lá o estado onde eu nasci no Brasil é frio, as temperaturas abaixo de zero. Então, tinha a questão da roupa, tinha a questão da comida. E eu olhei para uns terrenos baldio lá e disse, podíamos fazer uma horta comunitária. Toda a gente achou o máximo, já começamos a fazer, pensar, não sei o quê. E aí chegou a questão, e as sementes? Eu digo, olha, podemos arranjar semente, Mas aí faltou algumas e alguém disse assim, não, mas na prefeitura dão, prefeitura que é a Câmara, né? Sim. Dão sementes. E daí nós fomos buscar sementes, tivemos que explicar que era para uma horta comunitária no bairro, não sei das quantas. Eu, 14 anos,
fui chamada por uma vereadora, que naquela época, não sei como é que eles faziam lá, eles punham lá as pessoas, né? Eu fui chamada por uma vereadora da cidade para saber o que eu queria com horta comunitária. Não podia ser que tinha esse projeto, tinha que ser abortado ali, não podia dar continuidade. E eu enfrentando uma vereadora com 14 anos, eu digo, ok, então tá. Aí tivemos que parar com a horta comunitária. Logo, cortaram com o meu projeto da horta comunitária. Eles não queriam essa coisa da comunitário, comunismo, não sei, eu sei, Sim. Tem umas Deve ter coisas sido meio por causa malucas, disso, assim. sim. E eu, então, já levei a minha primeira bufetada ali aos 14 anos para inventar a horta comunitária, para não ser besta, tomba, para com isso. E então, na filosofia, eu encontrei esse espaço, entrei com a certeza que não ia ter trabalho. Então, eu vim pensando, eu ia o tempo todo pensando, vou terminar o curso de filosofia e vou fazer uma pós-graduação em alguma coisa em que eu possa trabalhar num escritório fechadinha, tipo assim, que eu não gostava muito de conviver com muita gente. Então, eu queria ficar no meu cantinho, fechadinha e numa boa, porque eu sempre gostei de ler, eu digo, olha, eu quero ficar no meu canto, vou preenchendo papel, fazendo coisas, pensei em fazer tradução, né, porque tinha obras da área da filosofia que as pessoas liam, mas não tinha tradutor, e como uma dos maiores tradutores que tinha era o Fundo da Cultura do México, e eu pensava em pegar do Fundo da Cultura, não é, do castelhano, Sim. e passar para o português, por exemplo, né? Era uma das minhas ideias brilhantes. Quando eu fui fazer estágio, quando chegou a área de fazer estágio, já era permitido ter aulas de filosofia em algumas escolas. Aí eu fui numa escola que até eu estudei, onde eu estudei, que era uma escola franciscana, e fiquei lá, já como professora. Terminei o ano, comecei meu estágio, terminei o ano como professora e os anos seguintes. E depois terminei a faculdade e fui para um curso de pós-graduação. Olha, tudo mudou. Lá da pós-graduação, de ficar lá no Afinal, cantinho. arranjaste emprego, né? E já, não, antes de me formar, eu já estava empregada. Porque como a professora principal assinava, eu dava as aulas. Estava com falta de professor. Era uma confusão, mas era isso. E daí, eu que não ia ter trabalho, já estava dando aula, ganhando. E terminei o curso e entrei imediatamente no mês seguinte numa pós-graduação em filosofia política. E aí fui convidada para ir dar aula na universidade. Fiz lá uns testes, lá umas coisas depois a seguir. Primeiro fui só para substituir, depois fiz uns testes, lá passei e fiquei na tal da universidade, trabalhando. Antes dessa experiência de professora, primeiro na escola e depois na universidade, nunca tinhas considerado, se calhar, seguir a carreira de professora? Não. Não, porque eu via o que aqueles professores sofriam. Sim. Até porque eu tinha em casa muitos exemplos, professores, e também via o sofrimento dos professores. Então eu dizia, não quero. Não, nem pensar. E acabei sendo professora e continuo sendo educadora, que eu considero, né? Educadora agora para ajudar a melhorar a qualidade de vida de nós, pessoas que estamos ficando cada dia mais velhas, para que possamos dizer não ao etarismo, né? Essa coisa do velho, da pessoa que não pode fazer certas coisas, a pessoa que já não é aceita no mercado de trabalho, a pessoa que, a partir de uma certa idade, já começa a se odiar porque não é jovem, que quer fazer todos os tratamentos possíveis para manter uma juventude física, não é? E, entretanto, os ossos lá dentro estão tremendo, doendo tudo, porque isso aí é a mesma idade o que acontece. Mesmo eu pratico yoga todos os dias, faço dança meditativa, porque a outra coisa que eu me meti também foi na dança meditativa. É maravilhoso, já vemos de fazer. E a dança meditativa é maravilhosa.
mesmo fazendo exercício, fazendo muita coisa, eu tenho dores. Por quê? Porque eu tô ficando velha, o que eu posso fazer? E quando tá frio, chegar ao ponto... eu cheguei nessa idade, eu sei, eu tô que é o Galo de Barcelos, eu sei quando é que vai chover. Eu Sim. sou uma versão do Galo de Barcelos. Se doer o joelho esquerdo e o joanete do pé direito, vai dar chuva. Aí chove, passa tudo. Então, é assim, é deprimente, né? Porque a gente chegar ao ponto de que o osso, que o joanete nos diz que vai chover, que depois chove, passa, é deprimente, né? A pessoa já começa a perceber que não está na mesma. Eu, quando me conhecia, eu não usava óculos o tempo inteiro. Agora, não tiro os óculos, mandei fazer logo uns óculos daquele, assim, de progressivo. Não tiro mais, não quero outra coisa. Não enxergo, eu cheguei ao ponto de não enxergar a minha comida. Eu digo, não, ficar aí sem ver nada, não, vou usar óculos, vou me assumir. Olha o que eu posso fazer, estou ficando velha. Daqui para frente é só indo. Mas eu quero ir com alguma qualidade e principalmente trabalhando a minha autoestima. Porque eu acho que é isso, esse o etarismo vai tentando nos tirar isso. Ou seja, como se fosse uma vergonha envelhecer, ter rugas, cabelos brancos, já não termos aquele corpinho de bailarino espanhol, todo magrito, né? Dali um pouco já vamos tendo umas coisitas caindo por aqui, mesmo fazendo ginástica, porque é assim mesmo que a vida é. E fazendo yoga como tu fazes, né? Eu faço todos há os dias, anos, praticamente. anos, e assim mesmo, olha, meu filho, olha, a lei da gravidade é superior a todo e qualquer exercício. O yoga, de que forma é que o yoga te ajuda a superar um bocadinho essas contrariedades? Olha, o yoga me salvou várias vezes. Eu tenho um histórico, assim, de ansiedade. Eu nasci e é como disse a Clarice Lispector, nascer acabou com a minha saúde. Eu já nasci ansiosa. Sempre fui ansiosa, sempre. Como mulher, ainda tinha aquela tensão pré-menstrual, ansiedade. Sempre sabendo resolver com essa, mas sempre sabendo lidar com essa ansiedade de forma equilibrada, vamos dizer. Eu sabia que tinha ansiedade. Olha, ansiedade, e assim, ó, só não vai. Eu chego à conclusão, e agora pergunto ao psicólogo, já aproveito para fazer aqui uma consulta, não é? Eu penso que a ansiedade só acaba quando a gente morre. A ansiedade faz parte do processo. Sim. A ansiedade não é só negativa, a ansiedade também pode ser positiva. Eu tô, por exemplo, agora eu vou fazer uma viagem. Falámos precisamente sobre isso. Até já comprei uma roupinha nova para levar na viagem, tá vendo? Eu estou ansiosa pela viagem, mas estou feliz. Sim, sim. Esse lado positivo da ansiedade, não é? Que nos faz desejar e ir atrás das coisas, não é? Então, como também aquela tensão horrível que nós sentimos, por exemplo, eu sou palestrante, fui até agora, Sim. agora não, já não sou, mas fui muito tempo. E entrar para um público de 500, 600 pessoas, num encontro internacional, tem que inspirar fundo. Sim. E aquelas borboletas no estômago, parece que a gente até vai desmaiar. Ah, socorro! Jesus! E, ai, Jesus! Ai, minha Nossa Senhora de Fátima e os pastorinhos. E daí, sobe lá para aquele palco e pega no microfone e adeus, ansiedade, porque daí já não tem mais para onde fugir. Tem que enfrentar. Exatamente. Tem que enfrentar. Então, isso também foi uma escola na minha vida, ser palestrante. Durante muitos anos mesmo da minha vida, eu sempre fui palestrante. Chamavam palestra para tudo. Era eu e uma colega. E nós brincávamos que nós devíamos ganhar horas extras pelas tantas e muitas palestras que nós íamos.
apresentações, nós fazíamos tudo que era apresentação, a gente ia para, nessa universidade que trabalhávamos lá no Brasil, íamos para a filial da TV Globo, lá nessa cidade, íamos lá apresentar, imagina a câmera, a gente nem sabia para que lado olhava, para onde, daí eles diziam, põe aqui, enfiava coisa aqui, como eu estou agora, e a câmera aqui, nossa, pois sei que... Mas era uma experiência. Depois também trabalhei em rádio, também falando sobre... Olha, não era eu e um psicólogo, mas era eu e um psiquiatra. Ah, interessante. Foi. Mas numa rádio no Brasil? Os dois na rádio, com um pastor. Também. Da igreja metodista. É interessante. Eu tive assim, umas coisas assim interessantes. Mas continuando com a ideia da ansiedade, eu sempre soube lidar com isso. Entretanto, eu tive uma coisa que foi bastante... Daí foi assim, um divisor de águas na minha vida, na minha saúde mental. Vamos usar essa palavra, né? Eu tive uma depressão pós-parto. Senhor, por favor, me diga. Isso deixa ou não deixa uma pessoa marcada para sempre? Sim. Deixa, né? Eu também já li sobre isso. Já não somos os mais os mesmos. Depois uma depressão, que no caso a minha foi uma depressão pós-parto, sem muito tempo para poder me dedicar à minha depressão, porque eu tinha uma criança gritando, que só queria comer, aquela criança já nasceu querendo comer uma, sei lá o quê, uma feijoada portuguesa, sabe? Já comeu, não sei, uns enchidos, não sei que aquela criança não sabia tirasse a fome daquela criança. E aí eu tinha passado o tempo todo dando comida, e quando eu fechava os olhos de noite, a criança gritava de novo. De tanto que chegou um ponto que eu não conseguia nem ouvir criança nenhuma, eu só conseguia ouvir o meu, mas via uma criança chorar, me dava assim, um frio na barriga. Acho que fiquei assim meio balançada com tudo aquilo. Tive essa depressão pós-parto, e daí, meu filho, foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Nessa altura, eu que já conhecia o yoga de tempos passados, que eu aprendi, as minhas primeiras aulas de yoga foi com uma tia, avó, Sim. que viveu até os 105 anos. Não quero viver até aí, eu não quero. Mas ela viveu até os 105 anos. Uhum. E ela, aos 60, ensinando yoga, e eu fazia com ela. A fazer yoga até os 105 anos. Não, ela não, até os 105 não, mas até os 102. Ela fazia yoga assim? E os outros 3 últimos anos já foi mais assim a demência, né? Já foi mais dedicado a não tô nem aí mesmo, porque é a vida, né? Pois. Não aguenta, o nosso corpo físico é o que é, ele às vezes não resiste para sempre, né? Claro. E então, é o processo. Então eu estou a perceber o yoga aí, teres conhecido o yoga nessa fase da tua vida. Muito nova, em criança. Já percebi porque é que dizes que te salvou a vida várias vezes, não é? Esse foi então um dos momentos. Primeiro, em cada TPM que eu tinha, eu respirava assim, e daí as pessoas me diziam, porque universidade, sabe, é muito complicado, aquele é um ambiente muito confuso, e eu era mulher nova, e havia muito machismo, então as pessoas sofriam, a gente sofria, e eu mantinha calma, daí até o dia que eu deixava de ter calma, mas geralmente eu estava na calma, e as pessoas me diziam, como é que tu tá calma? Como é que tu consegue ficar tão calma? Eu disse, não, eu não sou tão calma, eu sou uma louca sob controle. Sou uma louca sob controle, porque eu conseguia respirar. Sim. E pensava assim, para aqueles machistões que me mandavam com cada piada, e a bonequinha do não sei quanto, sabe quando quer diminuir com a outra pessoa assim, né? E eu pensava assim, olhava assim, e pensava assim, nem vou te dar resposta, não merece. Sim. Não merece.
Isso acompanhado de respirar fundo, não é? Mas tinha que respirar muito fundo, mas eu ia às raízes profundas da minha árvore, Do pessoal. pulmão. Né? Ia lá, agarrava, puxava. Sim. Dava um ar de importância, porque eu acho que o silêncio, às vezes, para certos assuntos, é a melhor resposta. Uhum. E daí, quando meu filho tinha 2 anos, por isso que eu digo que foi ladeira abaixo, aparece 2 hérnias na minha coluna. Daí o médico disse assim, bem, é mesmo brasileira com mania de grandeza. Em vez de ser uma hérnia, logo 2. Claro que eu já não conseguia andar, ficava cá em casa, aqui, olhando para as paredes, assim. E o meu filho chegava da escola e queria me abraçar. Eu não conseguia, porque eu estava deitada, né? Então, ele deitava em cima de mim. Foi um momento em que eu sofri muito psicologicamente, não só física, mas a dor é dor total, né? Eu acho que a dor nunca é dor só física, a dor é uma dor completa, né? Sim, também Mas é uma dor psicológica. O pensar sobre a dor às vezes reforça a dor ou às vezes alivia, consoante. sei, mas olha, eu me sentia muito limitada e um bocado assim, sentia que eu não estava fazendo o melhor para o meu filho, porque eu não estava podendo apoiá-lo, né? E isso era deprimente para mim naquele momento. E daí, nesta altura, tive que fazer, para retomar o movimento de uma das pernas, tive que começar com fisioterapia, natação e depois o yoga, que foi o que realmente melhorou. E daí nunca mais parei de fazer yoga, nunca mais tive problema na coluna. Fiz já radiografias para ver como é que está lá as hérnias. Não tem hérnia, quer dizer, tem só uma cicatriz, ou seja, não, já há espaço entre as vértebras. Espaço. Não há a gelatina aquela, sei lá o que, como é que se chama, mas há já um espacinho. É sinal de que yoga me salvou. E agora foi também uma situação que para as mulheres, né, e estou como psicólogo, percebe, quer dizer, nós mulheres e homens também temos uma decadência hormonal em uma certa altura. Para nós mulheres é a menopausa. Sim. Que é uma coisa louca, né? Que a pessoa é enlouquecedora. A menopausa é uma coisa para ser conversada. Não nessa reunião aqui, mas numa No outro outra. programa. Menopausa é uma coisa. Olha, é pior que os filmes do Stephen King, sabe? Aquilo é um terror, é um espanto atrás do outro. E olha que eu nem sofri da tal da. Como é que é? Daqueles calores, né? Dos afrontamentos. Eu nem tive isso. Mas tive outras coisas. Porque aquilo parece que uma pessoa entra na menopausa. Eu conheci pessoas, felizmente, para não deixar má impressão, que não tiveram sintomas nenhum. Diz que foi maravilhoso, que só a única coisa que perceberam é que deixaram de menstruar. Uhum. Aleluia. Abençoadas pessoas. Não foi o meu caso. O meu já foi mais complicado, já tive que fazer reposição hormonal. Ah, é porque não se faz porque tem câncer. Eu digo, não me interessa, não vou morrer de infarto, vou tomar coisa. Cada um toma as decisões que tiver que tomar. E toca-lhe yoga. Eu tive uma situação agora com a pandemia e com a morte da minha mãe, que eu não fiquei bem, eu confesso. Eu e a maior parte da população planetária não estamos bem, não ficamos bem depois daquilo, né? Porque nós passamos por uma catástrofe em nível planetário. Toda a gente foi, de alguma forma, atingido. Sim. E com a morte da minha mãe, nesse meio tempo, as coisas não ficaram bem. E o ano passado eu tive assim uma crise existencial. Porque eu sou uma existencialista. Né? Eu era uma existencialista já na adolescência. E depois eu me encontrei muito da corrente existencialista, não é? Com a minha querida Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, esse povo todo, Heidegger. E além desse povo todo aí, o meu querido
meu querido também Jack Kerouac, que dá uma certa Uhum. caminho aí, e o meu amado Bukowski, que daí me dava ânimo e alegria e estímulo, né, para debochar da vida, que eu acho que às vezes a gente tem que ser um bocadinho irreverente, chega de sempre ser carneiro, então às vezes temos que viver a irreverência e deixar de nos preocupar com o que os outros vão pensar, porque na verdade as pessoas estão se lixando para nós, sabe? A gente tem que se dar importância. Sofremos às vezes, assim, não digo nós, mas às vezes me ocorreu de sofrer daquela síndrome de sistema solar. Eu sou o sol e tudo gira à volta de mim, preocupada. Se eu fizesse isso, o que iam pensar de mim? O que iam... Agora eu não quero saber. Pense o que quiserem. Eu não domino o que as pessoas pensam de mim. Eu não fazendo nada, alguém pode pensar alguma coisa. Eu fazendo alguma coisa, pode pensar. Então pensa. Pensar é um ato humano, é um ato que o nosso cérebro faz. Pensar. Isso é creio eu, uma das vantagens do envelhecer, não é? Essa atitude. É um lixo-se para muita coisa, até porque não dá para ser de outra maneira. Porque se ficar se preocupando muito, não vai dar certo, sabe? Hugo, não dá certo. Se a gente começar a se preocupar, não dá certo. Por exemplo, uma coisa que uma pessoa, se começar a se preocupar, nunca mais ela baixa a cabeça. Porque quando baixar a cabeça e olhar as peles que caem todas, a pessoa enlouquece. Porque a gente fica com as peles tudo caídas. Olha, é a lei da gravidade. Né? Então, a pessoa não pode ficar se importando muito. A pessoa tem que ter autoestima, se cuidar dentro dos possíveis, dentro das suas condições de saúde, dentro das suas condições financeiras, não é? Não se transformar numa Kardashian, não é? que é um ser inexplicável. Eu tenho que fazer um desenho para explicar a transformação, não é? Eu não sei, eu ainda não entendi muito bem ali o que acontece. E que também depois foram surgindo uma legião de Kardashians no mundo, assim, mas todas têm a mesma Forma. rosto, o mesmo nariz, a boca, mesmo glúteos, etc. Não precisa chegar a isso, né? Mas se a pessoa tiver possibilidade dentro das suas possibilidades, vai se cuidando, sim, é ótimo para a autoestima, acho eu, né? Mas é aceitar, né? Eu acho que o mais importante é aceitar. Então, nesse momento em que tem que chutar o pau da barraca e que se lixe o que pensarem de mim. Gostou, não gostou, temos pena, porque é isso que temos para dar. Tá? Neste momento, é isto. Sim. E é assim. Né? Então, eu não fiquei tão bem, como eu estava voltando à linha de raciocínio, né? Sim, Eu sim. não fiquei tão bem com a pandemia, foi muito trabalho, trabalhei muito, faleceu a minha mãe, e eu tive uma coisa que acontece com os velhos, né? Com as pessoas velhas vai acontecendo, que é resultado da menopausa. Tornei-me hipertensa. Já visto? Tem que tomar remédio de manhã e de noite para hipertensão. Eu que sempre tinha tensão baixa, que precisava tomar café para manter os olhos abertos. Agora sou hipertensa. Pode? Olha. Toca fazer yoga de novo para resolver essa situação. Daí eu faço yoga, faço dança meditativa, faço essas coisas aqui dos ábacos, Dos ábacos, sim. faço as minhas leituras, assisto os meus filmes e tomo Geropiga. Enfim, Porto. Espetacular. Luciana, infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Deixa-me dizer-te que gostei muito desta nossa conversa e o facto de teres conseguido resumir em tão pouco tempo grande parte da tua vida, digamos assim. Acho que foi espetacular, foi muito útil, muito interessante para quem, espero eu creio que sim. É muito interessante para quem nos vai Não ver e ouvir. sabemos, não é?
mas é o que temos no momento para dizer. Eu acho que também és uma outra das coisas que o passar dos anos nos dá, e tu certamente vais concordar, é também podermos inspirar os outros. E eu acho que tu és uma pessoa e uma profissional que não é difícil encontrarmos inspiração, onde não é difícil encontrarmos inspiração. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez teres aceitado este convite. E eu agradeço o teu convite, já por falar em inspiração, tu sabes que tem cá em Portugal pessoas, alunos e alunas que passaram por ti e que até hoje te querem muito bem, não é? Sabes disso. Sim, As tenho pessoas saudades, tenho sempre estão a saudades. falar e quando eu encontro com elas, sempre lembro de uma famosa aula que nós fizemos, que foi um círculo. Numa escola, não foi? Numa escola Foi, é, foi na escola Cacilhas Tejo. Cacilhas, exatamente, sim. Sim, 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 sim. Lembra que nós fizemos? Lembro-me. E as pessoas até hoje me falam daquilo. E até hoje me falam, lembra que eu tive um espaço de yoga, né? Sim, Tu fizeste sim, sim. yoga e também deste consultas lá, Exatamente. e que fizeste uma reunião onde foi um grupo de pessoas e que até hoje essas pessoas me dizem: ai, sabe aquela reunião em que nós fomos e que estava o Hugo Guerra e que ele disse isso, que ele disse. Eu digo, a pessoa ainda se lembra até hoje. E são pessoas que eram idosas, que eram o nosso público. Sim, Quer dizer, sim. a mente dessa pessoa é maravilhosa. É Sim, porque tu marcaste de forma tão positiva, tão inspiradora, que até hoje elas te têm. Olha, mesmo que tu tenha saído de Portugal, mas ficaste cá nas nossas memórias. Muito sim. obrigada. Sabe bem ouvir e tenho saudades desses tempos também. Luciana, obrigado mais uma vez e voltaremos a encontrar-nos e a falar. Então, muito Tudo bom. obrigada, tudo de bom para ti, para os teus ouvintes, para o teu programa. Muita saúde, paz, amor, alegria, prosperidade, abundância e bem-aventurança para todos vós. Muito Namastê. obrigado, Luciana. Adeus então. Adeus a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.